Seja bem-vindo ao nosso encontro teológico e o tema de hoje vai ser a teologia de Norman Shepherd. E comigo estou aqui com John Chase, ou Jonathan Chase. John é somente para os mais íntimos, né? Isso. Então, Jonathan Chase e também meu colega Jim Whitevin. Ou James Whitevin, porque James. James pode ser para os mais íntimos também. Ah, James. Sim. Só Jim é só para os mais íntimos. Também. Ótimo. Então nós, nesse episódio do nosso encontro, vamos trazer a personalidade ou a pessoa de Norman Shepherd e também a teologia e como esse homem está dentro do furacão do assunto Visão Federal, que foi o assunto e tema do nosso encontro anterior. Então, Norman Shepherd, ele não é conhecido aqui no Brasil, como é conhecido na América do Norte. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem que ele foi introduzido por causa do livro de Alain René, salvo engano, onde Alain René ele, dedica praticamente um capítulo inteiro a Norman Shepherd, fazendo justiça, ligando ele ao movimento de Visão Federal. Ou movimento, se a gente vai usar esse termo, movimento. Porém, lá nos Estados Unidos e também nas nossas igrejas irmãs do Canadá, o Dr. Norman, ou Shepherd, né? Ele é bem conhecido. Inclusive, não só conhecido, mas honrado. Pelo menos aqueles teólogos, ou como, por exemplo, o Dr. J. Faber, o Dr. Van Damme e outros, conseguiram identificar a nobreza teológica, moral, intelectual do Dr. Norman Shepherd. Porém, as controvérsias vieram. Então, eu posso deixar para que Jim ele faça a introdução mais detalhada do Dr. Norman Shepherd e também da controvérsia em si, por que a gente está trazendo ele aqui para ser debatido em nosso encontro teológico. Jim? É um bom ponto de partida, falar um pouco sobre quem é Norman Shepherd. O professor, ele era professor de teologia sistemática no seminário de Westminster, na Filadélfia, começando nos anos 60 até os anos 70, no início dos anos 80 do século XX. E naquela época, no final dos anos 70, o início dos anos 80, surgiu essa controvérsia sobre o ensino de Norman Shepherd como professor, especificamente sobre a doutrina da justificação. E eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto do ensino. Antes de entrar nos detalhes, nós podemos entrar nos detalhes do ensino de Shepherd, mas o contexto da época. Por que ele estava enfatizando certos pontos no seu próprio contexto? Ok. Tá bom? Ok. Então, como professor, ele enfatizou a importância das obras na vida cristã e o fato de que as obras são boas obras, são essenciais, a obediência a Deus, arrependimento, esses pontos importantíssimos, enfatizando isso no contexto de um debate que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, que foi um debate que é chamado e conhecido agora como o debate sobre a salvação pelo senhorio. Ok. Ok. Então, isso é o contexto. E mais no contexto imediato de Shepherd, no mundo presbiteriano, também estava crescendo a importância de um programa de evangelização chamado Evangelism Explosion. Okay. A explosão de evangelismo. Mas não tem nada a ver com Hamas, com terrorismo. Não tem a ver com terrorismo, não. Então tá bom, ok. É o Dunamis, negócio de evangelização. O Dunamis do Evangelho. Exato. É o poder. Os pregadores é a gostam de aproveitar essa Espero palavra. que o YouTube não corte esse negócio aí. Exato, então, me perdoa. Então, o contexto, especificamente o contexto do evangelismo explosivo. Da controvérsia sobre a salvação pelo senhorio, certo, tem muito a ver com isso, porque Norman Shepherd, ele viu nas igrejas presbiterianas, reformadas, nas igrejas batistas, muita influência, igrejas evangélicas, geralmente, muita influência de
do movimento, estamos usando essa palavra, movimento, ou a tendência, podemos dizer, da graça livre, eles são chamadas de graça livre, movimento da graça livre, dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Certo. Você faz uma profissão de fé e não importa como você vive depois, você é salvo. Não tem que se preocupar com obediência, não tem que se preocupar com discipulado, arrependimento, todas essas coisas. Antinomismo, claro. Uma vez salvo, sempre salvo. Assim, eles vão dizer que você deve se preocupar, né, com essas coisas. Para não fazer uma caricatura, né? Você deve se preocupar com obediência e tal, mas a salvação, a justificação é pela fé somente, ou seja, a fé sozinha. Você creu, você é salvo. Agora, espero que você agora vive em obediência, mas vivendo ou não, é salvo. Seria uma certa influência dentro desse movimento, dessa tese luterana, uma influência luterana, porque a gente sabe muito bem que o movimento luterano, a doutrina luterana, ela, por uma questão histórica e das ênfases, para combater as ênfases católicas romanas, eles sobrevalorizaram a justificação pela fé somente e desprezaram a questão das boas obras. É claro que a gente vai tratar esse assunto com mais detalhe, mas... Eu acredito que há mais influência nesse debate, no lado da graça livre, assim chamada graça livre, da teologia dos dispensacionalistas. Ok. Porque eles acreditam que cada aliança na Escritura é uma aliança que não tem condições. Certo. As alianças da Escritura são incondicionais. Ok. Então, não pode haver condições para a nova aliança. Ok. Você aceita e, ao viver uma vida de desobediência, não seguir o caminho certo, você não vai perder a salvação. Mas talvez, não, com certeza você vai perder alguns dos benefícios, uma parte do galardão. Vai receber a coroa, mas menos pedras nas coroas. Sim, na coroa, menos galardão, etc. Exato. Mas não pode perder a salvação. Então, esse debate sobre a salvação pelo senhorio, e é bom que pastor John ele enfatizou, não queremos criar uma caricatura. Mas ainda assim, os proponentes dizem, e ainda dizem, que uma pessoa pode negar Cristo e ainda ser salvo no final. Pode até viver uma vida ateia, né? Isso. Ser um ateu, mas se lá atrás aceitou Cristo, você vai ser salvo. Sim. Puxa. Exatamente. Então, parece uma caricatura, mas eles dizem isso. Parece, mas que é verdade. Também, então, isso foi o contexto. O contexto da situação. E, então, isso levou... Ele ensinou a teologia sistemática aos seus alunos. Então, no final do século... dos anos 70, do século 20, surgiu uma controvérsia. Alguns alunos de Shepherd... Só rapidinho. Sobre essa questão da graça livre, as igrejas reformadas em geral, teólogos reformados, já responderam a graça livre antes até de Shepherd, né? Já disseram, não, isso aí está errado. A fé verdadeira também se submete a Cristo. Okay. Aceita Cristo como, não somente como Salvador, mas também como Senhor, né? Então, tudo isso faz parte do pano de fundo. Importante esse ponto. Não, as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas e igrejas evangélicas que não aceitaram, até John MacArthur, que faleceu, ele faleceu, que era dispensacionalista, ao mesmo tempo dispensacionalista e batista. Mas ele faleceu recentemente. Exato. E um homem fiel, firme na fé, ele argumentou fortemente em favor da salvação pelo senhorio e contra essa salvação da assim chamada graça livre. E isso é muito importante. Isso é muito importante a gente falar, porque no Brasil existe essa caricatura, esse espantalho criado para atacar a fé reformada. Esse jargão, uma vez salvo, salvo para sempre,
quem usa contra os reformados, sejam eles presbiterianos ou continentais como nós, vai usar com esse objetivo, dizer assim, vocês estão pregando um evangelho, uma graça fácil. Quer dizer que eu aceito Jesus e eu não vou cumprir os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, as demais leis que o evangelho tem para nós, e assim a gente vai viver feliz. Então vai chegar no céu todo mundo aí garantido, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. E é de fato uma caricatura, é um espantalho da fé reformada. Sim. É só você fazer uma leitura correndo. A pessoa abrir as 3 formas de unidade e dizer assim, corra e olhe para as 3 formas de unidade enquanto você passa por elas na carreira. Pega logo o 5º capítulo dos Cães de Dort, que trata justamente esse tema de uma vez salvo, sempre salvo, o que as igrejas reformadas chamam a perseverança dos santos. A terceira divisão do Catecismo de Heidelberg sobre a gratidão, onde vamos tratar mandamento a mandamento. A introdução dessa terceira parte, quando vai falar aqui, será que uma pessoa que uma vez sendo salva, ela vivendo como ímpia, como descrente, ela vai ser salva? Não. Então é muito bom para que a gente possa abordar isso, porque apesar de ser o contexto lá atrás de Norman Shepherd, é o contexto atual para o povo brasileiro. E vai ser, desculpa só, vai ser muito relevante quando chega, eu não quero fazer um spoiler, mas quando chega a teologia de Shepherd, porque já atrás eles vêm debatendo qual é a natureza dessa fé salvadora. Porque a discussão é sobre isso. O que é a fé salvadora? Então, a graça livre, os batistas da graça livre, a fé salvadora é uma simples aceitação. Assentimento. Sim. Assentimento. Os reformados responderam não. É algo muito mais abrangente. Não é só aceitação, é uma submissão a Cristo, que envolve seu senhorio. Então, já vem debatendo a natureza da fé, aí quando Norman Shepherd entra dizendo a fé salvadora, justificadora, é uma fé obediente. É a mesma coisa, uma fé submissa. Okay. Os críticos, especialmente que não conhecem o passado dessa discussão, pensam que Shepherd está agora querendo embutir obras dentro da fé e dizer, olha, você está sendo salvo pelas obras. E é meio assim escorregadio, dizendo fé obediente. Mas é justamente a natureza de uma fé salvadora, justificadora. Se submete integralmente a Cristo. A pessoa inteira se submete a Cristo. É uma fé de discípulo. Como nós confessamos nas nossas confissões. Eu só quero ser discípulo de Cristo. Então, a nossa fé, a fé que o Senhor opera em nossos corações, ela vai dizer, eu tenho um Senhor. Eu sou submisso completamente a esse Senhor. Para ter Jesus como Salvador, ele tem que ser o Senhor. Meu rei. Sim, ele tem que ser meu master. Interessante. Exato. Porque a gente aqui no português, isso é interessante para vocês, os gringos, entre aspas, né? Essa questão quando vai falar sobre o mestre. Vocês usam na pregação, ele é o nosso mestre. Para o português, mestre é somente professor, um professor maior. Mas eu acredito que vocês estejam falando de master, né? Master, certo? Que é o Senhor. É Senhor. É o senhorio de Cristo. Ele não é só um professor, ele é Senhor. Então, a verdadeira fé, ela não somente tem Jesus como Salvador, mas ele como Senhor. E não dá para você dividir essas duas coisas em termos reais e bíblicos. Exato. Com certeza. Agora voltando um pouco para a história, e o início da controvérsia que surgiu no seminário de Westminster, houve alguns alunos de Shepherd, alguns dos seminaristas, eles se formaram, foram examinados no presbitério para o ministério. E eles começaram a dar respostas a algumas perguntas e que essas respostas levaram a dúvidas. Dúvidas sobre o ensino de Shepherd, o que Shepherd estava ensinando. Isso levou, eventualmente, a discussões, primeiro, reuniões, debates e investigação. Houve coisas que aconteceram durante aquele tempo que não foram feitas de uma maneira, eu diria, não foi uma maneira justa de lidar com as questões que aconteceram.
o que eles estavam lidando. Houve algumas reuniões nos bastidores, pessoas se reunindo para falar sobre a teologia de Shepard, e para dizer ele é herege. Nada novo embaixo do sol. Não, esse negócio de ter esse tipo de reunião é um padrão que se repete ao longo da história. E vemos as mesmas coisas acontecendo na história. Né? Agora então, só para concluir essa parte sobre a história. No início dos anos 80, Shepard estava respondendo às questões, às acusações, e ele escreveu uma série de teses sobre a justificação. 34. 36. Exato, não, 34. 34 teses. Então, sobre a audiência pode procurar lá no Google. Sim. As 34 teses de Norman Shepard e vai encontrar. Exato. Então, ele escreveu essas teses como uma explicação das coisas que ele estava ensinando na sala de aula, no seminário. E foi uma explicação para o presbitério dele, na Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Então, o presbitério de Filadélfia, eu acho. Então, ele escreveu essas teses como essa explicação do ensino dele. E, depois disso, ele foi demitido como professor no seminário, não porque é importante destacar esse ponto. Exato. Não é porque ele foi julgado ter ensinado heresia, ensino falso. Não foi isso. Mas foi para o bem do seminário. Isso está muito claro nos documentos. Ele chega até a dizer, eu acho que isso às vezes confunde o leitor, ele diz, uma das razões que ele foi demitido é por não estar claramente de acordo com os padrões de Westminster. Mas a palavra-chave é claramente, porque esse documento que foi escrito pelo presidente do seminário, Edmund Clowney, o próprio Edmund Clowney, nesse mesmo documento, vai defendendo o Shepard. Ele mesmo concordou com o Shepard. Diz, o que ele está ensinando está correto, está dentro, mas não é tão claramente. Então, o seminário já vinha sofrendo. A própria PCA, na verdade, um momento que eles decidiram tirar a Shepard foi quando a PCA mandou uma carta avisando que vai parar de enviar seminaristas para esse seminário. Então, os diretores do seminário pensaram, nós não compramos essa guerra e nós vamos sofrer. Então, eles acharam por bem, ao meu ver, meio covardice, mas eles acharam por bem, vamos demitir Shepard para não perder todos esses alunos e essas igrejas que vêm mandando seminaristas para nós. É muito bacana. Acho que vocês sabem inglês, né? Conheço. Sim, parece um pouquinho um arranho em inglêsinho. Sim, eu tropeço bastante. Porque geralmente se pega essa parte do relatório e vai falar claramente como se fosse assim, olha, claramente ele não ensina conforme as confissões. Claramente não está. Aí eu peguei o relatório, aí eu fiz unga. Que é isso? A pessoa não pode afirmar tal coisa. Aqui, eu não sou... Em inglês, você sabe que eu não... Mim não manja nada, né? Então, o que acontece? Não é isso que está aqui escrito. E aí as pessoas ficam fazendo essa batalha. Uma outra coisa que tem o documento, até o próprio Scott Clark, ele fez uma crítica sobre... Clark é um dos grandes inimigos da visão federal e do próprio do próprio Shepard, né? Ele mesmo já afirmou no seu blog dizendo que ele foi demitido não pela causa que deveria ser demitido. Então, até mesmo um oponente, um adversário ferrenho, já reconhece que a causa da demissão do Norman Shepard não foi por causa de heresia ou coisa cavernosa desse tipo. E para ele, para Scott Clark, isso foi um erro. Exato, então. Para ele foi um erro. Mas ainda assim, ele reconhece o que aconteceu. Agora, um dos mitos que prevalece até hoje, quando pessoas investigam ou falam sobre Shepard, é que ele foi demitido por heresia e até foi condenado pela OPC, pelo presbitério dele. As duas coisas são claramente erradas. Quanto ao seminário, o corpo docente examinou Shepard, se não me engano, 3 vezes. E todas as vezes inocentando. Então você pensa assim, aqui tem um seminário ortodoxo, Westminster é famoso, renomado por sua ortodoxia,
Tem teólogos como Van Til, John Murray, Richard Gaffin, outros, todos defendendo Shepard, dizendo que isso é ortodoxia. Exato. E ele foi inocentado essas 3 vezes. Então, para dizer, é um herege descarado. Você acha que um seminário, esses teólogos todos iriam ficar cegos a tamanha heresia? É claro que não. E também no presbitério. Exato. Quando o presbitério examinou as teses de Shepard, foi passado para uma comissão. Essa comissão, composta de ministros e outros, investigaram por meses, estudando as teses, estudando os ensinos de Shepard, e chegaram com a conclusão que era ortodoxo, de acordo com os padrões de Westminster. Então, o relatório deles foi levado ao presbitério, chegou um empate, que é a decisão que chegou em empate isto é de acordo com os padrões de Westminster. Chegou em empate, e tinha inimigos também. Quando eles fizeram uma contra-resolução de que este ensino vai contra os padrões de Westminster, perdeu e por grande maioria. Então, também uma denominação muito conhecida, está no próprio nome, Igreja Presbiteriana Ortodoxa, é uma denominação conhecida por sua ortodoxia, que também não achou causa para condená-lo. Ele nunca foi demitido nem pelo seminário, nem deposto do ministério, nem condenado de forma alguma por nenhuma assembleia eclesiástica. É um livro que vai trazer bastante fatos é aquele Trust and Obey. Ian Hewitson, Trust and Obey. E você pode ver, se olha na Amazon, você vê a parte de trás, você vai ver muita recomendação testemunhos de nomes muito respeitados. Exato. Então, eu estava lendo o livro e a gente leu um bocado de coisa para se preparar para esse podcast, né? Então, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que das 34 teses, somente 2 delas, aí entra naquela questão de dizer assim, não é tão claro. Só 2 delas. O resto, todas foram declaradas como condizentes e conforme a teologia reformada confessional. Ponto. E esse ponto é muito, muito importante, ressaltar esse ponto também. Porque dessas teses, é importante olhar para a avaliação do presbitério de Shepard sobre as teses. Eles disseram, uma tese, e não temos que entrar em detalhes, mas uma tese tem uma declaração sobre a doutrina católica romana, mas sem citar fontes. Então, uma declaração vaga sobre essa posição. E também outra foi uma declaração vaga sobre a posição reformada. E eles disseram, não podemos ou dizer que apoiamos essas teses, porque ele não está citando fontes. Então, seria essas 2 da falta de clareza. São 2, sim. E uma terceira, que é a exegese de um versículo, é Romanos 3. É 2:13, não é? O 2:13. De Romanos 2. 2:13. Sim, 2:13. Então, é a exegese de Shepard desse versículo. E eles disseram, não podemos dizer que apoiamos essa exegese desse texto, porque, ao dizer isso, diríamos que é a única interpretação aceitável. E é uma passagem bem controversa na história da interpretação. Por isso, não podemos colocar nosso carimbo nisso. É muito importante entender o processo também do presbitério. Até antes de entrar em detalhes sobre a própria doutrina, sobre o processo e a história. Ok, muito bom. Muito bom isso. E as teses estão aí, 34, tem até em português. Elas já estão em português. A tese em algum site desse aí da internet que você vai encontrar. Né? Mas propriamente para a questão, antes de a gente entrar em debater e tratar algumas delas, das teses, eu acredito mais da justificação pela fé e obras ou coisa do tipo, nós falamos desse conceito da graça fácil aí, que era o contexto. Mas também existem oponentes de Shepard e até detratores, vamos dizer a palavra correta, e que associa ele a
a nova perspectiva de Paulo, a nova perspectiva paulina. Isso é justo? Isso é verdadeiro? Eu acho que John pode falar. Eu queria só comentar também sobre os detratores, porque eu mencionei um monte de apoiadores, mas eu não queria assim enfatizar um lado só. Certo. Tem detratores também que são homens altamente respeitados. Exato. Tem R6 Pro. Exato. O Palmer Robertson. Palmer Querido Robertson. professor Palmer Robertson. Nomes que a gente usa seus livros, a gente aprende muito. Eu aprendi tanto sobre a santidade de Deus do R6 Pro. Sim. Então são gente que a gente respeita. Com certeza. O que você vê é que tem nomes altamente respeitados discordando Nos sobre dois esse assunto. lados. Nos dois Então, lados. eu queria dizer, assim, cuidado com alguém que diz é herege, é heresia que entrou nas igrejas reformadas. É um assunto que divide. Aham. E até mesmo, como eu já falei no início, que nós fomos... O Norman Shepherd foi citado no Brasil, acho que o livro que mais claramente fala é o do Alain René, né? Visão Federal. O próprio Alain, ele respeita, ele diz, não estamos dizendo que ele é herege. E quando ele vai tratar ele também até fala no capítulo de Shepherd, salvo engano, mas eu acredito que eu vi, li e lembro disso, que Shepherd não foi condenado. Isso. Tá isso. certo? Ele nem poderia dizer porque é o fato. Ou seja, Alain, René, ele foi honesto em colocar esse ponto de dizendo que, olha, não foi, ninguém está chamando ele de herege ou etc e tal. E até o pastor Ralph mesmo, o pastor Ralph Bursman, que escreveu um livro, vai sair em português, a gente está esperando o livro dele em português, Talvez Não esse por ano. Obras. Este ano, no final Quando? desse ano. Ele falou de outubro, mais ou menos, né? Onde ele vai fazer uma defesa e trazer o assunto para que, por meio da concordância, mostrando os aspectos que você pode trabalhar e ver e trazer um apurado histórico, ele que foi aluno de Shepherd, ele que fez uma pesquisa apurada com o próprio Shepherd, e aqueles que falavam contra Shepherd, e ainda falam, e que colocou à disposição tanto de Shepherd quanto também dos que falavam contra Shepherd. Uma das coisas maravilhosas desse livro e da abordagem dele é justamente isso. Ele nunca resumiu a opinião de alguém sem confirmar com aquela pessoa. Isso É isso mesmo que você crê? É acurado o que estou escrevendo Porque aqui? se os críticos de Shepherd fizessem isso ajudaria muito. Até o livro de Alain René, que eu gostei muito, eu recomendo ainda para uma leitura. O resumo que ele faz da história da controvérsia é boa. Agora, a parte que eu digo cuidado é justamente quando ele resume e você segue a nota de rodapé e ele está citando oponentes da controvérsia. Certo. Então, ele diz, por exemplo, que Shepherd ensina que tanto fé quanto obras são um instrumento da justificação. Aí você segue a nota de rodapé. Agora é um dos oponentes, detratores de Shepherd. Sim. Então, tem que ter cuidado a resumir a opinião. É a primeira regra de qualquer debate, que eu posso resumir sua opinião de uma forma que você mesmo concorda. Exato. Aí eu posso atacar Exato. depois que tem essa concordância. Mas grande parte dos detratores descrevem as opiniões de Shepherd de uma forma que ele mesmo não concorda. E o ponto que eu queria falar é o seguinte, que o próprio pastor Ralph, ele teve o Palmer Robertson como seu professor. Também. E aí o que aconteceu? Ele foi ao livro, ele falou, e ele fala com muito respeito, dizendo, olha, eu posso compreender que meu professor, que me ensinou profundidades incríveis sobre a fé, um homem fiel, ele não entendeu bem. E falando sobre o Palmer Robertson. Então essa abordagem é muito importante. Isso tem a ver com o espírito até mesmo do nosso podcast, dessa série, de você ouvir seu irmão, tomar cuidado com a reputação dele, promover a verdade, não é relativismo. Não. E também reconhecendo que há diferenças, há um campo de conflito hermenêutico, interpretativo, dentro das escrituras. Dizem até que para que você não tenha briga teológica, é só você ter um teólogo na sala. Se tiver dois, já é uma guerra grande, né? Então, a gente tem que passar esse jardim de infância, né? E ver que, olha, a gente já chegou a um nível que a gente não vai ficar com esse Fla-Flu, esse Esporte Santa Cruz. Há caminhos, por isso que nós temos 3 formas de unidade, né, para ser falado. E temos que lembrar também que estamos ainda nos anos
da igreja primitiva. Eu sou 2000 anos depois da encarnação de Cristo. Nós temos mais um escândalo aí. Nós temos tempo para lidar com essas questões. Nós vamos trabalhar nisso ao longo das gerações. Então, mas seriamente é uma coisa, nosso dever debater esses pontos teológicos, mas fazer isso em um espírito irênico, como Ireneu, o pai da igreja, que fez isso. E lembrar aquele versículo sobre o ferro. Exato. Que você está aqui. Pode citar, porque... Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. Isso. E com esse tipo de discussão, nós chegamos a mais clareza. Aperfeiçoamento. Exato, né? Exato. Então, seria bom agora entrar um pouco em algumas coisas que Shepard mesmo ensinava. Eu acho que talvez o ensino mais escandaloso, ele teve alguns erros, eu creio. No início da controvérsia, por exemplo, ele falou que tanto fé quanto obras podem servir como justificação, podem servir como instrumento da justificação. Então, ele colocou os dois lado a lado, porque ele viu que tudo que se fala, que você pode falar sobre a fé, você também pode falar sobre as obras. Nenhuma é a base da nossa justificação. Acho que muitos evangélicos erram nisso, pensando que a minha própria fé é a base da minha salvação. Não é. É a obra de Cristo. Exato. Somos justificados por Cristo. A fé é instrumento. Exato. Como nós aceitamos Cristo, recebemos Cristo. E na Bíblia, muitas vezes, a fé se expressa de uma forma bem concreta, e em resposta a essa expressão concreta, Deus salva. Então, até quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, Atos 2, os judeus, ouvindo Atos 2, 37, perguntaram: irmãos, que faremos? Faremos. Exato. Aí Pedro, segundo alguns, disseram: fazer, não existe fazer, é só crer. Não, estou brincando. Não disse isso, não. Ele, pelo contrário, ele disse o que devem fazer: arrepender-se e seja batizado. Nem falou crer, embora está implícito, né? Arrepender-se e seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Então, existe um fazer, mas este fazer é uma obra meritória. Não é. É algo que nós fazemos para merecer a nossa justificação, não é. É simplesmente a expressão concreta da fé. Exato. Uma passagem que mostra o paralelo claramente é Hebreus capítulo 2, que eu tenho o final de Hebreus capítulo 3, versículos 16 a 19. Eu só vou ler esses versículos. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Estou falando sobre aqueles que se rebelaram no deserto, na peregrinação depois do Êxodo. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E, versículo 18, contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Exato. Agora, versículo 19. Importante. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, nós vemos os paralelos aqui entre a fé e as obras, e a obediência, a fidelidade, todas essas coisas. Então, poderia se perguntar, a obediência é necessária para a salvação? Que é justamente essa questão que vem já antes de Shepard, da graça livre. A obediência é necessária para a salvação? A resposta bíblica é claramente que sim. Sim, é verdade. A Bíblia, Deus sempre nos aborda em termos pactuais. E é isso a grande questão. Lembra quando a gente estava ontem discutindo, ou no episódio anterior, sobre essa importância de Shepard para despertamento de que nós abordemos a Bíblia na perspectiva pactual, do pacto. Isso era chocante, porque o público dele estava muito mais batisteriano do que um público reformado. Então, veja, só para dar um exemplo disso, o que Salmo 103 diz.
a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Aham. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança. Exato. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Exato. Então, claramente, obediência. Exato. Então, pergunta 87 do Catecismo de Heidelberg. Podem ser salvos aqueles que não abandonam o modo de viver ingrato e impenitente e não se convertem a Deus? A resposta, não, de modo nenhum. A Escritura diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, assaltante ou semelhante herdará o reino dos céus. Então, Na carta aos Tessalonicenses também, Paulo fala severamente sobre a ira de Deus que vem sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho. Exato. E não é somente a lei, é obedecer ao Ao Evangelho. Evangelho, exato. Cristo, em Hebreus, é chamado o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecem. Então, salvação para os que obedecem. Exato. Então, agora isso assusta talvez o ouvinte reformado, porque a gente enfatiza a salvação pela fé somente. Então, parece que... Será que isso é uma teologia católica romana? Obviamente que não, que é a Bíblia. Exato. Né? Mas ele está mostrando a fé verdadeira é uma fé que se submete Exato. a Cristo como Senhor. Quando você pega as teses, as 34 teses de Shepard, ele vai dar prioridade à linguagem bíblica. Os seus escritos, nos seus artigos, nos seus livros. E é isso que impacta. Porque parece que as pessoas querem uma linguagem escolástica e querem fugir da realidade, por exemplo, quando essas ênfases que nós estamos citando aqui de textos bíblicos, que colocam obediência como necessária à salvação, que é diretamente uma linguagem bíblica e está diretamente ligado com o pacto. Por exemplo, a gente pega Hebreus 12, 14 e vai dizer o quê? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você vai perguntar a uma pessoa, você pode, que foi citado no catecismo, né? Você pode imaginar que você vai chegar no céu amando sua idolatria, sua amargura, sua mentira ou qualquer outro pecado e idolatria semelhante? A resposta óbvia é não. Ninguém vai imaginar chegar no céu depois de uma vida de desobediência. Exatamente. Cristo também adverte em Mateus 7, na verdade todo o Sermão no Monte, que apenas aqueles verão o Pai que fazem a vontade do Pai. Diz Exato. aquele que ouve minhas palavras e as pratica. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Jesus, João 14. E olha essa parábola da pessoa que constrói sua casa na areia e na rocha. Qual é a diferença? Exato. Os dois ouvem as palavras de Cristo em Mateus 7. Os dois ouvem. Exato. Aquele que constrói a casa na areia é que ouve e não pratica, Cristo diz. Exato. E o outro é que ouve e pratica. Em Mateus 25, que fala do juízo final de Cristo, o juízo final de Deus, Deus separa os que vão à direita e à esquerda, né, as cabras e as ovelhas. E qual a diferença? Ele não fala, embora é implícito, ele não fala da fé. Mas ele fala daquele que deu água para beber, Exato. aquele que deu roupa, aquele que visitou na prisão. E a cabra que não fez isso. E o que ocorre quando Jesus Cristo ele vai alertar aqueles que operavam milagres, profecias, etc. Ele diz, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. A palavra lá é claramente desobediência à lei. Exato. Então é o contrário de uma vida de obediência. Agora, o erro católico romano é encontrar nessas obras mérito. Pronto. Aí eu fui salvo porque eu dei água. Em base das minhas obras, eu dei água, visitei na prisão, etc. Por isso que eu sou pessoa boa, Deus me amou.
Aí a grande reforma, os reformadores disseram não. Aham. Mas eles não negaram de forma alguma a necessidade dessas obras. Exato. Mas elas são expressões da verdadeira fé. Exato. A base da nossa salvação é e sempre será a obra completa de Cristo por nós. Amém. Mas a fé verdadeira, que realmente recebe Cristo, recebe não somente como Salvador, mas também como Senhor. Exato. E esse ponto é central à teologia de Norman Shepherd, porque ele nega completamente essa estrutura de mérito. Mérito. Nossas obras nunca são obras meritórias. Certo. Agora seria bom, desculpa, Não, eu queria falar. perguntar para você mesmo falar, Pode falar. Sobre, porque você está perdendo tempo, mas sobre Tiago 2 e como é que Shepherd trabalhou a relação entre Tiago e Paulo? Que isso foi bem o cerne da discussão. Isso. Sempre há uma discussão Aham. entre Paulo e Tiago. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. É uma mensagem unida. É uma única mensagem. Não podemos dizer que Paulo está contradizendo Tiago, que Tiago está contradizendo Paulo. Não existe a teologia de Paulo e a Exato. teologia de Tiago. Então, deve haver uma maneira de reconciliar o que Paulo diz e o que Tiago diz. O que Norman Shepherd diz é que Paulo e Tiago estão operando com conceitos diferentes de obras. O que é a diferença? Paulo, falando sobre obras da lei, ele fala sobre obras da carne. Está falando sobre pessoas que estão tentando ganhar ou merecer uma coisa por meio das suas obras. Essas obras da carne são feitas por uma pessoa que pensa nessas obras como uma coisa boa que eu estou fazendo. Que foi um abuso da lei de Deus, né? Pelos Exato. fariseus. Eles abusaram a lei. A lei nunca foi dada. Eu sei que a gente vai abordar isso, talvez, quando fala lei e evangelho. Mas a lei não foi dada, nunca foi dada para você alcançar a justificação. Romanos por 3, suas 19 obras. e 20. Então, Paulo vem combatendo esta deturpação, esse abuso da lei de Deus. Exatamente. Então, e Tiago estava falando e abordando, enfrentando essa ideia da fé vazia. Você diz que você tem fé, mostra a sua fé Em suas obras. nas suas obras. Então, quando Paulo e Tiago falam sobre obras, eles estão falando sobre obras em sentido diferente. Isso. E uma coisa interessante para que os nossos acompanhantes aqui na nossa conversa teológica, que entenda que nas Escrituras, nas confissões reformadas, consequentemente, né, porque nas Escrituras, e nas teses do Shepherd, obras não significa mérito. As obras humanas não significa mérito. Eu vou ler aqui só para endossar essa situação. A tese número 1 diz assim: por natureza, todos os homens são pecadores e estão debaixo da ira e condenação de Deus. A segunda tese: não há nada, repito, não há nada que qualquer homem possa fazer para salvar-se da condenação ou para contribuir para a sua salvação em qualquer sentido ou em qualquer ponto, de modo que qualquer tentativa da parte do homem de salvar-se não apenas falha, mas até serve para agravar a sua culpa. Às vezes você lê isso e você pensa, eu queria que os críticos relessem. Porque quando você diz, Shepherd ensina que nós ainda nos salvamos por nossas obras, como é que você acredita? Então Shepherd é um mentiroso. Porque ele diz em uma tese uma coisa que ele nega em outra. Momento de piada aqui, né? Aí eu estava lendo numa discussão com um colega sobre Shepherd. Aí eu disse, olha, vem cá, você está dizendo aqui que Shepherd diz que o homem opera alguma coisa que faz obra. Eu citei essa leitura. A saída pela esquerda é o momento de piada, assim,
Não, pastor, ele escreveu isso aí, mas é para enganar você. Então, da próxima vez, Peraí, você como é que é deveria isso? organizar um podcast Shepherd debatendo Shepherd. É exatamente isso, exatamente isso. Mas Agora ele é bem velhinho. Então... Mas eu... e você está ele ainda vive, mas ele tem 90 e algo anos. Mas o que você disse é muito importante. Quanto às teses de Shepherd, que essas teses têm que ser lidas também no seu contexto, na Em sua ordem. E sempre com o julgamento de caridade, que o que ele quer dizer, ou ele quis dizer na tese número 31, ele não queria contradizer o que ele disse na Exato. tese número 1. É um alerta que o pastor Ralph, que se for fazer um cara que foi estudar Shepherd, é Ralph, pastor Ralph. Ele passou muito tempo fazendo isso. Ele fez um trabalho sério. Ele disse, olha, quem vai abordar a tese, respeite, até o Shepherd também falou isso, respeite a ordem da coisa. Não altere a ordem. Uma explica a outra. Os primeiros lançam um fundamento. É claro. Isso aí tem que ser no mínimo, não é, a questão daquela honestidade intelectual que Deus impõe sobre nós. Então, voltando a Tiago e Paulo, é importante quando a gente ouve Tiago, ele de fato diz que o homem é justificado pelas obras. Ele diz isso. Então, a Bíblia diz isso. Então, quando Tiago diz isso, ele não está ensinando um conceito de mérito, mas está mostrando que a verdadeira fé sempre se expressa. Uma deturpação dessa passagem em Tiago, que é antigo e continua sendo repetido, é que Tiago está dizendo que a fé é justificada por suas obras. Mas o que Tiago diz é que o homem é justificado por suas obras. Então, como se entende isso? É pela fé ou pelas obras ou pelos dois? Ao meu ver, o que Tiago está dizendo é que Deus vê as obras do homem como a expressão de sua fé e responde à sua fé. Então, Tiago está ensinando salvação pela fé somente, mas é uma fé viva, uma fé obediente. Exatamente. Ele está falando sobre a fé que opera pelo amor, que é a própria linguagem de Exato. Paulo, Gálatas. É exatamente aquela passagem que eu estava olhando aqui, Gálatas capítulo 5 e versículo 6. Diz, começando no versículo 5. Então, Gálatas 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele está falando, está falando sobre Paulo aqui. Então, a teologia do apóstolo Paulo. Ele está falando. Exato. Ele está dizendo a mesma coisa de Tiago, que estava dizendo a mesma coisa de que João disse, especialmente na primeira carta de João, fala da mesma maneira sobre a fé e como a fé, o que é a fé e o relacionamento entre fé e obras e obediência e todas essas coisas. Não há diferença. Eles estavam lidando com problemas diferentes. Temos que lembrar que as cartas foram ocasionais. As cartas do Novo Testamento, as epístolas. Eles estavam escrevendo com a ideia de que eu estou lidando com questões dessa congregação. A igreja em Roma, concreta, ou a igreja que Tiago estava lidando, provavelmente mais cedo do que a carta aos Romanos. E a mesma coisa com os destinatários das cartas de João. Temos que lembrar que as cartas não são tratados de teologia sistemática. Exato. Mas são cartas escritas para lidar com questões atuais. Agora, um dos mitos também sobre Norman Shepherd, que eu acho importante responder, é essa questão da justificação final. Então, até no livro de Alain René, ele diz isso, que eu creio que está errado. Que Shepherd ensina que somos justificados, a justificação inicial
é pela fé somente, mas a justificação final é pelas obras. O que é essa justificação final? Agora, mais uma questão muito que tem muitos lados, né? Só lembrando a quem quiser ir até as teses, é a tese número 4. Ok. Pode ler aquela tese agora? Ok, com certeza. Let's go. O termo justificação pode ser usado com referência à absolvição e aceitação de um crente em sua vocação eficaz para a união com Cristo. Ou, com referência ao estado de perdão e aceitação com Deus, no qual o crente é introduzido por sua vocação eficaz. Ou com referência à absolvição aberta de Deus e aceitação do crente no juízo final. Aí ele dá aqui uma série de textos para basear todas as afirmações deles. Mateus 12, 36 a 37, Romanos 3, 22 a 24, Romanos 5, 1 e Romanos 8, 1, Gálatas 5, 5. Quando usou essa expressão absolvação aberta, eu lembro em discussões sobre este assunto, discussões anteriores, que alguns se confundiram com esse termo, o que é absolvição aberta, e alguns entenderam de forma, acho que é consequência da tradução em português. Certo. Absolvição aberta no sentido de pode ser fechada, é condicional, coisa assim. Não é o ponto. Ele quer dizer absolvição pública. Algo mostrado, sim. Exato. Que no dia final Deus revelará vai declarar quais são os filhos de Deus, quais são os crentes, eles são absolvidos no dia final. Exato. Talvez isso... Pode falar. Quanto à questão da justificação inicial, a justificação ao longo da vida cristã, justificação final, temos que ter em mente a diferença e destacar esse ponto, a diferença entre a linguagem da teologia sistemática, a linguagem da dogmática e a linguagem da escritura. Porque há perspectivas diferentes. E nem sempre, por exemplo, a palavra regeneração. Sim. Na nossa teologia sistemática, nem sempre usada, ou tem um significado específico. Mas regeneração na escritura nem sempre tem o mesmo significado. Até que a maioria das vezes regeneração se refere mais ao processo de mudança ao longo da vida. E fala sobre a regeneração. Na regeneração futuro. A nova criação. Futuro, nova criação. Então, essas palavras têm significados diferentes e é importante não permitir nosso uso teológico dos termos e impor nos textos da Escritura. É para os nossos telespectadores, né, ou internautas, não sei como é que vai ser aí, entender. Por exemplo, quando eu digo Jim, ele come manga. Não está dizendo que ele vai comer a manga da camisa dele. Ele é uma fruta, manga, porque manga é uma fruta, mas manga de camisa também é. Então, o contexto é que impera na situação. Exato. E vemos exemplos disso no catecismo também, no catecismo de Heidelberg, e fala sobre o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem. Então, a conversão, na teologia sistemática, pensamos na conversão como o momento do novo nascimento. Mas o catecismo, um dos padrões mais escritos mais no início da reforma, fala sobre a conversão como um processo, uma ação repetida ao longo da e evolutiva vida, do homem. Em termos o que nós dizemos na teologia sistemática é a santificação. E não da justificação. Exato. Então, fizemos essa distinção. Voltando para essa ideia da justificação final, eu mencionei aquilo que eu creio ser um dos erros de Alain René, como ele diz que Shepard ensina que somos justificados somente pela fé na justificação inicial e pelas obras na justificação final. Isso é claramente diferente do que Shepard diz nas suas próprias teses, porque ele diz a justificação seja inicial,
seja diária, que tem também, nós somos perdoados por Deus diariamente. Todas as vezes que nós pedimos perdão dos pecados na oração do Senhor, Deus nos perdoa. Exato. Perdão é justificação. Então, Exato. há uma justificação diária, há uma justificação final, quando Deus nos inocenta diante do mundo inteiro e diante dele mesmo, do dia do juízo. A E o que vindicação, Shepard, no final. a vindicação. Aí o que Shepard, mas até Cristo fala, usa esse Mateus termo. 12. Mateus 12. Será justificados por suas palavras. Então é futuro, uma justificação futura. Exato. O que eu queria destacar é que o que Shepard ensina é que qualquer uma dessas justificações é sempre, sempre, sempre com base na obra de Cristo somente. E Cristo fica no Então, centro. da forma como Alain René expressa, dá a entender que a primeira justificação é pela fé, mas agora se vire, porque o dia de juízo vem e você vai ser justificado só por suas obras. Mas não é o que Shepard diz. Agora, a justificação de acordo, o juízo de acordo com as nossas obras é bíblico. De acordo, não estou dizendo em base, mas de acordo. Ok. E confessional. Exato. O artigo 37 da Confissão Belga diz isso. Seremos julgados de acordo com as nossas obras. Exato. E essa Porque linguagem é as obras importante. são a expressão da fé. Exato. Desculpa a interrupção, mas essa linguagem é importante. Porque uma coisa também que Shepard sempre enfatiza, então ele diz, nós somos salvos, somos justificados pela fé e no caminho de obediência, no caminho de arrependimento, que é mais ou menos a mesma coisa. Agora, e essa linguagem, porque pessoas questionaram o uso dessa linguagem. Então, agora você está dizendo que nós somos salvos no caminho da obediência? Que novidade é isso? Precisa ler Pessoas que não conhecem os padrões de fé. Os padrões e também os teólogos do século XVI, os teólogos do século XVII, não é nada de novidade. que escreveram muitas... Nós somos salvos no caminho da obediência, que é a linguagem bíblica e confessional raiz. Exato. Aí, para colocar isso bem... Na Nutella, exatamente. Para colocar isso bem na prática, para o ouvinte que talvez se confunde com essas distinções teológicas, veja como o plano da salvação de Deus é bela. Assim como você recebeu a Cristo no primeiro dia de você ser crente, assim também você vive por essa mesma fé todos os dias quando ora, Pai, perdoa-nos os nossos pecados. Amém. E assim também no dia final. Exato. Você não vai ser julgado com base nas suas obras. Exato. Com base na obra de Cristo. Descanse em Cristo. Exato. Mas ao fazer isso, o que você experimenta tão belamente é Deus renovando a sua vida. A fé que confia é a fé que submete, que leva uma vida regenerada. É verdade. Exatamente. Amém. Isso é Vai verdade. ficar- No dia final, Deus vai demonstrar com quem são seus filhos por suas próprias obras. Veja como eles creram em mim e veja como eles me obedeceram. O que artigo 37 da Confissão diz é que os filhos de Deus serão revelados e mostrados inocentes diante de todo mundo. Exato. É aquele ponto sobre a vindicação final. Exato. Pública, É a vindicação. aberta. Mateus 12, 36 a 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, isso está mostrando a própria declaração aberta ou pública que será feita. Nós temos a certeza que em Cristo estamos, temos a nossa justiça em Cristo somente. A nossa vida nesse decorrer será nesse caminhar de obras, confirmando assim que a fé é viva. E no final das contas, quando chegarmos lá, o Senhor dirá para nós que estaremos à sua direita por pura graça. Exato. Vinde, Exato. bendito dos meus pais, no meu Pai, entrai no reino que já vos foi preparado. Exato. E porque nós andamos
nas obras que ele preparou de antemão para que andássemos andássemos nelas. São- Efésios 2:10. Tudo é de Deus. Exato. Tudo é de Deus. Agora, nós temos que, ao falar sobre a teologia de Norman Shepherd, nós temos que abordar a questão de um dos slogans da Reforma Protestante. Nós somos salvos pela fé somente. E um dos problemas foi que com Shepherd, ele questionou esse slogan. Somos salvos pela fé somente. Mas a fé nunca... Então, em inglês é um jogo de palavras quase. Nós somos... We're saved... Eu vou dizer em inglês agora, desculpa. We're saved by faith alone. But the faith that saves is never alone. E a palavra é a mesma palavra. Alone e alone. Pode fazer esse jogo com a palavra só. Somos salvos pela fé só, mas a fé não está só. Ok. Exato. A fé sempre está acompanhada. Exato. Isso. E ele disse que esse slogan da reforma, salvo por fé somente, pode ser uma coisa que leva a mal entendidos. Certo. Porque a fé sempre existe acompanhada por obediência, amor e arrependimento. A confissão belga diz impossível que a fé verdadeira seja inoperante. Olha a palavra, inoperante, ou sem obras. É verdade. Então, até no início, no momento da conversão da pessoa que ele aceita Cristo, a fé está agindo. Então, quando o Shepherd fala de obras, é isso que significa obras. Obras são atos, são ações, operações. A fé não é uma fé inerte, uma fé que Tiago diz é uma fé morta. Qualquer conceito de obra meritória ou obra como mérito atribuído a Shepherd não é justo, não é verdadeiro. Não tem sim. Porque ele... Sim. Se você relê, olha as obras dele, ele deixa muito claro. Eu não sei como acontece isso. Eu fico... Não pode chegar a essa conclusão que ele está tentando Embutir introduzir catolicismo romano, veneno do catolicismo romano, que ele do está fazendo, arminianismo. porque ele diz, nós temos que enfrentar, temos que nos opor a essa ideia do catolicismo romano. Exato. E ele achou que a visão dos luteranos quanto à fé sozinha foi bem parecido com a ideia do catolicismo romano, da fé não formada. E, então, os luteranos tinham a ideia de que a fé que justifica, que existe no início, é como a fé não formada. E existe sozinho, sem nada mais. Sua pura essência. Exato, a essência da fé é o que salva. Mas o que Shepherd enfatizou essa fé só não existe. Não existe. E não é como a fé não formada que é aperfeiçoada no seu batismo, como no catolicismo romano, e todo esse processo, que são paralelos aqui. Ele disse, não. Para verdadeiramente nos opor fortemente aos erros do catolicismo romano, ele disse, nós temos que ter uma explicação e um entendimento bíblico. E a ideia dele não foi assim, vamos corrigir as confissões. A ideia dele era, vamos voltar para os padrões de Westminster ou das Três Formas de Unidade, os padrões reformados, porque estes mostram uma diferença até contra os luteranos. Essa ideia da fé informe, nos padrões reformados, não existe. É impossível que a fé seja inoperante. Eu não lembro bem os padrões de Westminster, mas dizem exatamente a mesma coisa. A fé verdadeira sempre opera pelo amor. Exato. E ela nunca está só. Isso. Os padrões falam. Agora, gente, muito do ataque ao Shepherd tem a ver com dois pontos teológicos, além de outros. O pacto de obras e a teoria ou tese
da imputação da obra ativa de Cristo. Eu acho Da que a gente obediência Da ativa. obediência. da obediência ativa de Cristo. Eu queria que a gente já se direcionasse dentro da nossa pauta. A gente ficou para entrar nesses 2 pontos aí que estão com certeza ligados ao debate da questão. Então, Jim, você poderia definir sobre qual é a ideia do pacto de obras? Agora, a ideia do pacto de obras é que Adão existiu, foi criado nesse pacto de obras para mostrar obediência, falando sobre obras, hein? Para entrar ou para receber, como eu posso dizer, o galardão no final. Foi um tempo de provação, onde por meio da sua obra de obediência ele seria justo. Exato. E poderia haver a justificação, para assim dizer. Então, por meio da obediência, o pacto, e por isso é chamado o pacto de obras, que é distinguido do pacto da graça. Porque foi por meio da obediência de Adão que ele seria justificado. E é uma teologia que está expressada, pelo menos em termos de pacto de obras, não definida em detalhe, no padrão de Westminster, nos padrões de Westminster. É a linguagem que é usada nos padrões de Westminster, na Confissão de Westminster, do Catecismo. E não é uma linguagem usada nas 3 formas de unidade. Com certeza. Sim, é um ponto importante. As pessoas têm que lembrar que os padrões de Westminster são quase 100 anos, ou uns 80 e alguns anos depois dos padrões continentais. Sim. Então, passa muita coisa em 85 anos, mais ou menos, especialmente dentro do puritanismo inglês. Houve desenvolvimentos, exato. Houve desenvolvimentos na ideias sobre a estrutura do relacionamento entre Deus e o ser humano, e o homem. Certo. E houve esse desenvolvimento da doutrina do pacto de obras e a estrutura do pacto de obras. E Adão quebrou esse pacto de obras e agora paralelo com Cristo. E agora nós vemos a estrutura. O primeiro Adão quebrou o pacto de obras, e Cristo veio como o segundo Adão, o último Adão. Ele guardou, ele manteve o pacto de obras com sua obediência ativa. Então, ele fez o que Adão não fez, conforme o pacto de obras. Conforme essa ideia. Sim, exato. Então, aqui nós encontramos uma estrutura teológica que é uma estrutura que é lógica, que faz sentido, e há muitas pessoas que pensam que é uma descrição acurada do que aconteceu. E agora chegaram à conclusão que se uma pessoa nega o pacto de obras, nega a existência do pacto de obras antes da queda no pecado, agora o perigo é que a pessoa está negando um aspecto importantíssimo da obra salvadora de Cristo. Agora o outro lado está sendo negado, está sendo colocado em perigo. E por isso, os teólogos que negam o pacto de obras são chamados de monopactualistas. Exato, ou seja, só há um pacto. São acusados de negar a teologia pactual clássica, a teologia federal, podemos dizer, clássica da Reforma, que na verdade é a teologia clássica do século XVII. Exato, porque... E depois, não começa especialmente com Teodoro de Beza, o sucessor de Calvino. Um excelente livro, alguém que até apoia a teoria da imputação da obediência ativa é Heber Campos Júnior. Heber Campos Júnior. É um livro que, embora ele sendo brasileiro, só está publicado em inglês, que
é o fruto da dissertação, da PhD dele, mas um livro que é muito interessante, Doctrine and Development. Ele fala de Johannes Piscator, que é alguém que se tornou um oponente de Teodoro de Beza nesse ponto, e como essa doutrina se desenvolveu. Então, é importante entender a lógica dessa teoria, porque às vezes a pessoa pega apenas o termo e não vê todo o fundamento que está. Então, você vê a obediência ativa de Cristo. Cristo ativamente obedeceu ao Pai? Com certeza. Cristo é justo? Com certeza. Essa justiça é imputada para nós, ou seja, nós somos justos em Cristo? Com certeza. Então, que bicho feio vai negar isso? Exato. Mas olha os fundamentos. Então, tem uns passos lógicos aqui. A ideia começa nesse pacto de obras, assim como definidos por alguns, como Beza, que Adão teve que merecer por suas obras a vida eterna. Então, a ideia é Adão não desfrutava da vida eterna dentro do jardim. Isso segundo o conceito vindo de Beza e de outros teólogos, para que a gente deixe bem claro sobre isso. Isso. Né? Porque quando você pensa em pacto de obras, dentro desse conceito, Adão vai ser apresentado não como justo, mas como inocente. Eles, às vezes, porque as próprias confissões dizem que ele é justo, então quem nega isso vai ter um problema. Então, o que eles fazem? Eles dizem ele tinha uma justiça habitual, uma disposição para a justiça, mas não uma justiça atual, uma justiça realizada. Então, segundo a justiça de Deus, ou alguns vão dizer, segundo os termos do pacto, ele só pode entrar na vida eterna quando ele tiver essa justiça atual. Então, ele tem que alcançar essa justiça com suas obras. Agora, posso interromper? Sim. Desculpa. Posso interrompendo? Cristo me chama a perdoar. Obrigado. Porque eu quero perguntar. E se não perdoar, serás condenado. Olha, tem que obedecer. Exato. Tem que obedecer. Senão será perdoado. Não será perdoado. Desculpa. Mas onde na Escritura nós encontramos essa distinção entre a justiça, você disse, habitual e atual. Atual. Boa sorte. Okay. Apocalipse. No livro de primeiro hesitações. Terceiro. Apocalipse terceiro. Sei. Obrigado, desculpa. Então, tem essa obrigação que Adão teve para alcançar a justiça para poder entrar na vida eterna. O que acontece, então, quando Adão e Eva pecaram, o problema da humanidade se tornou dupla, segundo essa teoria. Não somente ainda temos que alcançar a vida eterna com nossas obras, mas também nós agora temos que pagar pelo pecado. Então, segundo essa teoria, a justificação de Cristo também é biparte, é dupla. Então, a sua morte na cruz, o que chama-se a obediência passiva. O sofrimento e morte. Passiva não significa passiva no sentido moderno de hoje, do português, que você está relaxado, não fazendo nada. Se refere ao sofrimento. Sofrer, se colocar como sofrer. Tem raiz numa palavra grega. Então, na obediência passiva... Paixão. Latim, na verdade, né? Então, isto pagou uma parte. Pagou a culpa pelo pecado. Porém, nós ainda temos que pagar a obediência positiva, que Adão não pagou. Então, segundo essa teoria, Cristo também fez isso por nós em suas obras meritórias. Durante seus 30 e alguns anos de vida, ele obedeceu todos os mandamentos e o mérito dessa obediência é nos atribuída. Então, uma justificação biparte. Isso é importante porque este é o que Shepard estava negando. Nós somos justos em Cristo. Quando nós somos enxertados em Cristo, contados com Cristo por Deus, Deus nos considera como justos porque Cristo é justo. Sim. A questão é, Cristo teve que alcançar essa justiça com suas obras, teve que se tornar justo ou sempre foi justo? Ele sempre foi justo. Sim, é claro. E Adão, essa ideia, Adão teve que merecer a vida eterna. Até a ideia, Adão não teve a vida eterna. Onde está isso em Gênesis?
Deus disse a Adão e Eva que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, salvo apenas a árvore do conhecimento do bom e do mal. Deus não reteve a árvore da vida. E não há nenhuma evidência na Bíblia de que Adão e Eva não comeram da árvore da vida. Foi quando eles foram expulsos do jardim que Deus diz agora para que não comem mais da árvore. Eles não comem da árvore, mas a ideia é que não continuam comendo. Eles desfrutavam de vida com Deus. A Confissão Belga até diz que não tem nada dessa teoria. A Confissão Belga diz que Deus era a sua própria vida. Então, Cristo diz: conhecer a ti, em João 17, é vida eterna. Conhecer a Deus é vida eterna. Quando a Confissão Belga diz Deus era a sua vida, a ideia é clara. Eles estavam na vida eterna. A diferença dos pactos, se quiser falar de pacto de obras e pacto da graça, a diferença é que Adão teve que permanecer obediente para continuar na vida eterna. Mas a vida já foi um dom gratuito de Deus. Deus deu a vida. Deus os criou, Gênesis 1, 27, e logo os abençoou. É um Deus gracioso. Então isso tem consequências para até nossa visão de quem é Deus. Que tipo de pai é Deus? É o pai que diz: você vai me agradar primeiro e depois eu vou te amar? Ou é o pai que criou Adão e Eva, os amou, os abençoou, andou com eles, ao mesmo tempo chamando a obediência? A diferença desses dois pactos é que quando eles pecaram, agora nós temos que ter uma solução para o problema da culpa do pecado. E isto Cristo deu na sua morte. Então, um grande problema, isso talvez soa chocante, mas se você escuta as denúncias contra a Visão Federal, contra a Shepherd, você vai ouvir isso. Pessoas dizendo que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, não foi suficiente para nos justificar. Você acredita isso? Parece uma caricatura. Mas dizem isso. Porque a justificação consiste, segundo eles, das duas partes. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, apenas paga a culpa. Então, apenas nos restaura a essa condição original. É como neutralidade? Nos tornamos essencialmente inocentes ou neutros. Mas precisamos de mais do que isso, segundo essa teoria. Agora eu pergunto, onde está isso nas confissões reformadas? Porque as confissões reformadas dizem em muitos lugares, dezenas de lugares, que nós somos justificados pela morte de Cristo. Sua morte de Cristo conquistou para nós a vida eterna. A morte de Cristo. O que se chama obediência passiva. Porque, e também, Shepherd, ele usa o exemplo das tentações de Cristo no deserto por Satanás, no início, ou bem no início do seu ministério público. Ele ficou firme contra essas tentações, não para receber uma coisa que ele não tinha antes, porque ele já era justo, um homem justo. Mas ele ficou firme contra as tentações para permanecer. É exatamente isso, para permanecer justo. Ele é o último Adão. É interessante porque nessas tentações, Deus, esse é Mateus 4, né? Deus, o Pai, disse: tu és meu amado filho em quem me agrado, em quem me compraz. Comprazo. Como é? Em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Em Mateus 3. Antes das tentações. E, na verdade, as tentações de Satanás eram justamente para minar a confiança de Cristo nessa declaração do Pai. Então, já foi amado, já agradou ao Pai antes de passar por essas tentações. Ele é o Filho de Deus, o justo. Ele já é o justo. Então, a Bíblia simplesmente desconhece, ou, na medida que conhece, rejeita qualquer noção de mérito, seja de Adão, seja até das obras de Cristo em termos de sua obediência durante sua vida.
As confissões às vezes falam do mérito de Cristo, Sim. mas sempre quando as confissões falam do mérito de Cristo se referem ao seu sacrifício, o mérito ou a dignidade, o valor do seu sacrifício por nós ou da sua própria pessoa. Exato. Então, nesse sentido, mérito é uma palavra legítima, mas é uma palavra muito facilmente desentendida. Até o próprio João Calvino reclamou sobre esse termo e lamentou que o termo tinha sido usado. Porque dar a entender, para quem não conhece, dar a entender obras meritórias. Então, o que acontece é que, embora acusam Shepard muito de ensinar mérito, Shepard é que consistentemente, do início ao fim, rejeita qualquer noção de mérito humano. E seus detratores, muitas vezes, têm um conceito de mérito. Agora eles vão dizer, Cristo é que fez por nós esse mérito. Mas Deus, tudo depende dessa construção, dessa pressuposição. Deus construiu o homem para merecer a vida eterna ou para continuar? Para dizer de outra forma, Adão era um empregado de Deus ou filho de Deus? E aí recebeu um salário por causa da sua obediência. Linguagem do mercado, linguagem de negócios, que não é linguagem de uma aliança de amor, de casamento, relacionamento, pai, filho, mas é empregado, empregador. E é frontalmente contra aquilo que o apóstolo está falando em Romanos 4, por exemplo. Quando ele vai falar que a salvação não é um salário, não é algo dado. Deus, nem antes da queda. Há salário, mas o salário do pecado é a morte. É o único salário que a gente recebeu dignamente mesmo foi a morte, né? Mas assim, quando você vai analisar aqueles que desenvolveram aquilo que a gente conhece como pacto de obras e que está sendo usado para atacar Shepard, e não só ele, mas nós. Porque quando a gente está estudando esse ponto do pacto de obras, mais recentemente, no meio desse turbilhão de confusão, todos nós sabemos, já estudou o assunto, quando estavam sendo discutidas as relações entre as igrejas reformadas canadenses com as igrejas OPC e outras confederações, o ponto de pacto de obras era sempre colocado nas perguntas. O que é que as igrejas reformadas creem sobre pacto de obras? E por trás, pressupostos, tinham acusações que nós negávamos, até mesmo a questão da imputação da obediência ativa de Jesus Cristo. Porque nas três formas de unidade não há esse conceito de pacto de obras. E quando nós vamos estudar a teologia, a história da teologia, você vai ver que você não encontra pacto de obras em Calvino, em Ursinos, em Olevianos, naqueles antigos. E o que acontece muito é aquilo que a gente chama de anacronismo. Os teólogos, eles pegam e dizem assim, olha, uma citação de Calvino vai dizer, aqui, olha, a doutrina do pacto de obras seminal. Porque às vezes até usam o termo pacto de obras ou mas pacto não da com a vida. carga do conceito Exato, de hoje. não com esse conceito de obras meritórias. E essa distinção entre obediência ativa e passiva, que hoje alguns tratam como assim questão essencial do evangelho, quem nega isso é herege e tal. Esses termos são termos escolásticos, Certo. não estão em nossas confissões, eu acredito, nem nos padrões de Westminster, certamente não nas três formas de unidade. Posso estar errado sobre Westminster, não é meu circo. Nem meus macacos, nem como vai editada. Mas esse conceito é uma distinção escolástica que é desconhecida até o século XVI. Certo. Nenhum dos pais da igreja, dos medievais, nem Tomás de Aquino, nenhum dos outros teólogos conheciam essa distinção. Então, para dizer isso, é tão fundamental que você perde o evangelho inteiro sem isso, você essencialmente se torna sectário. Então, todo o resto da igreja antes disso era infiel, porque não era conhecido. Essa ideia também de que é necessário crer num pacto de obras meritório, você vai encontrar problemas com o próprio Calvino, que fortemente rejeita
qual que é a noção de mérito? E não somente por sermos pecadores, que você também, por isso você perderia qualquer noção de mérito, que são os pecadores. Mas Calvino diz, é mais do que isso. A criatura é uma questão de criatura e criador. Criador. Exato. O criador não se torna endividado, devedor à sua criação. É impossível isso. Ursinos diz isso também sobre Zacarias Ursino, sendo um dos autores do Catecismo, diz isso também sobre as próprias obras de Cristo. Que quando falamos de mérito, diz Ursinos, não estamos falando no sentido que Deus se torna devedor. Sim. Mas estamos falando apenas da dignidade do sacrifício de Cristo e da sua pessoa. Então não existe esse mérito. Mas é interessante também nós abordarmos e entrarmos, o tempo já está acabando, mas quando as nossas 3 formas de unidade, elas vão tocar sobre a questão de a obra, ou a obra ativa de Cristo, ou as obras de Jesus, as suas boas obras e todas as suas obras, contando para a nossa justificação. Isso é bom para que, dentro da nosso próprio arraial, reformado, né, nossas igrejas e quem é das 3 formas de unidade, possa entender, porque isso está sendo atribuído a Shepard. Claro, Shepard não defende a tese, né, ou a teoria da imputação da obediência ativa de Cristo. Shepard não defende, e as pessoas estão alegando que não defender isso significa negar a realidade e a necessidade da justiça de Cristo para a nossa salvação, que são coisas distintas. E até o papel da obediência de Cristo. Então, eu queria que vocês pudessem chegar a esses pontos confessionais diretos, para que a gente possa já indo para o finalzinho da nossa discussão. Eu posso introduzir um pouco e o pastor John, ele pode... Eu vou corrigir seus erros. Com certeza, ele vai fazer isso, porque esse assunto é o assunto dele, mais do que o assunto de mim. Mas é importante distinguir entre a imputação da obediência ativa de Cristo e a imputação da justiça de Cristo. Exato. Muitas pessoas dizem, e agora estamos chegando os paralelos, ou como a teologia de Norman Shepard, o que tem a ver com a assim chamada visão federal e todas essas coisas, porque estamos chegando ao cerne do ponto, porque os visionistas federais, eu não sei como dizer, mas são acusadas disso. Vocês negam a imputação, ponto final. Que não é verdade. Mas há uma diferença entre a estrutura, mais uma vez, a estrutura teológica construída. Então, esse edifício que é construído com lógica, com forma, com sistema. Com arquitetura escolástica. Exato, com um sistema lindo e paralelos exatos. E não há nada fora do seu lugar. Bem cartesiano. Exato. Então, nesse sistema, você nega a imputação, ponto final? Não. Então não é... Temos que ter cuidado a não caracterizar os pontos do parceiro no debate, da parte da oposição. Não fazer uma como o John disse também, a caricatura. O espantalho da coisa. Exato. Eu acho que o ponto central que a gente deveria destacar é a questão o que é mesmo a justificação. Como as confissões reformadas definem a justificação. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Romanos 4 diz, bem-aventurado é o homem que é justificado por Deus, que é perdoado. Exato. Então, para Calvino, para os outros reformadores, isso foi ponto essencial. A justificação consiste no perdão dos pecados, ponto final. Eles repetem isso tantas vezes. Perdão dos pecados é justificação. Quem é perdoado
é justo. Exato. Não tem um meio termo, não existe um negócio de inocente. Ou é justo ou é injusto. Talvez o pastor Adriano pode ler só a primeira frase do artigo 23 da Confissão Belga. Cremos que a nossa bem-aventurança fundamenta-se no perdão dos pecados por causa de Jesus Cristo e que nisso consiste a nossa justiça. Nisso consiste a nossa justiça diante de Deus. Nossa justiça é o perdão dos pecados comprado pelo sangue de Cristo. Então é bem claro, a confissão belga e todos os padrões continentais, as 3 formas de unidade, são claríssimas sobre este assunto. Justificação é perdão dos pecados. Exato. Então, no artigo prévio, artigo 22, ele fala das obras santas de Cristo que são nos imputadas. A questão fica, em primeiro lugar, quais são essas obras santas? As obras de obediência meritória tal durante a vida de Cristo? Todo o contexto da confissão indica que não. São as obras redentoras de Cristo. Que já segue até o 23. E até esta frase, que muitas vezes é usado como texto prova ou prova confessional dessa doutrina, ela é incompatível com essa teoria da imputação. Por quê? Ele diz essas obras santas, obras redentoras de Cristo, são nos imputadas. Se fosse a teoria da imputação da obediência ativa, ele dizer, são-nos imputadas para que nos tornemos justos, ou algo assim. Porque isto é a função da obediência ativa. Que a passiva é que perdoa nossos pecados, a ativa é que nos torna justos. Acrescenta uma coisa. Acrescenta algo positivo. Mas o que o artigo 22 diz? São-nos imputadas para que, ele diz, quando todas essas coisas são nossas, são mais do que suficientes para a absolvição dos nossos pecados. Sim, exato. Então ele vai diretamente na mesma linha do artigo 23. Justificação é perdão dos pecados. As obras redentoras, as obras santas de Cristo são nossas e, sendo nossas, são suficientes para a nossa justificação, que é a absolvição dos pecados. Então, as confissões reformadas não conhecem essa ideia de uma justiça positiva, uma justiça merecida, alcançada por obras humanas. Simplesmente não existe. Poderia também falar sobre Dia do Senhor 23, do Catecismo de Heidelberg. Nesse Dia do Senhor, o Catecismo usa uma divisão tripla, que é a santidade, justiça e... está fugindo da minha mente. 3 coisas que são nos imputadas. Estou aqui com ele. Dia do Senhor 23. Obediência. Cadê aqui? Que proveito há para você crer? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. É a próxima. A próxima, pergunta 60. Isso. Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo? Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Pronto. Então, ele fala de satisfação, justiça e santidade. É possível que Ursinus pegou essa divisão tripla de Beza. É possível que Beza tem na confissão dele e nós sabemos que Ursinus aproveitou em alguns lugares a confissão de Beza. Porém, o comentário de Ursinus claramente rejeita, nesse mesmo Dia do Senhor, sobre essa pergunta e resposta, ele claramente rejeita a ideia de Beza. Então, quando ele fala da satisfação de Cristo, da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, tudo isso se refere à obra de Cristo na cruz e à própria dignidade ou santidade da pessoa de Cristo. É isso que nos imputada. Então, o pastor Jim falou antes sobre pessoas que dizem que visionistas federais até mesmo negam imputação. Não é totalmente sem base. Autores como Rich Lusk,
tem questionado a palavra imputação, se é a palavra melhor, mas o por quê? Por quê? Às vezes há uma ideia de imputação, talvez você já ouviu essa analogia usada na pregação. Você está lá na escola fazendo a prova, fazendo um trabalho péssimo, e o seu colega está fazendo um trabalho excelente, e no final da aula ou no final da prova ele troca a prova com você. Aí o bom trabalho que ele fez é imputado para você. Que bom. Esquecendo que isso é desonesto. Exato. Mas essa ideia de imputação é que uma coisa que não é minha é me dada de alguém que eu não tenho associação com ele. Aí por isso que Rich Lusk questiona. Ele usa uma analogia, acho muito boa, para ilustrar isso. Imagina uma mendiga. Pobre e muito endividada, tem dívidas enormes, é claro que somos nós, né, o pecador, tem dívidas enormes que ela não tem condições de pagar, e um príncipe rico paga do dinheiro dele mais do suficiente. Isso é uma imputação, ele tira da conta dele e bota na conta dela. Então isso é uma imputação. Rich Lusk diz, a ideia bíblica é melhor do que isso. Ele casa-se com ela. Isaías, né? Então ela é enxertada nele, como nós somos enxertados em Cristo. Então não é nem tanto uma questão de imputação, de sai de uma conta e vai para outra, mas se torna uma conta junta. A conta dele é a conta dela. Esta é a visão pactual que a Bíblia nos ensina sobre como a justiça de Cristo se torna nossa. Nós somos contados com Cristo. Então, Deus nos vê e não somente vê a obra de Cristo, ele vê Cristo. Nós somos em Cristo. E quantas vezes a Bíblia usa essa palavra? Em Cristo. Exato. Não é troca, não é quid pro quo, não é o relacionamento de negócios e empregado, empregador. É o relacionamento marido e esposa, exato. Cristo e sua noiva. Então não é que é legítimo usar a palavra imputação, e as confissões usam. Sim. Mas é claro que Calvino, quando usa Ursinos, quando usa esse termo, usa neste sentido, num sentido pactual de ser enxertados em Cristo. E a gente vê a própria linguagem do apóstolo, do Espírito Santo, Romanos capítulo 5, ele vai dizer, pela obra de um só homem, por uma só obra, a graça vem. Sim, exato. Então, a salvação vem, a justiça vem. Então o conceito da teoria da imputação da obediência ativa de Cristo é uma tese. E negar essa tese não significa negar a justiça de Cristo e a necessidade de Cristo para a nossa salvação. É importante que todos entendam isso, né, para que a gente fique aqui numa mesma página e que quando a gente pensa em Shepard, ele fazendo o seu papel de negar a teoria da imputação, da obediência ativa de Cristo, não é que ele está introduzindo catolicismo romano, arminianismo, coisas de qualquer tipo, mas eu lembro das palavras do Dr. Faber, J. Faber, que já está no céu. Ele disse que o que temos em Shepard é um verdadeiro representante da teologia reformada continental, um seguidor, aluno, discípulo de Turrentini, por exemplo, né, que é um teólogo, sem nenhuma sombra de dúvida, bíblico e reformado. Então, isso é só um dos teólogos. Eu lembro que também no Clarion, né, na revista das Igrejas Irmãs do Canadá, o Dr. Van Damme, que ainda está aqui do lado de cá da eternidade, ele pôde, além de apresentar o livro do Dr. Ralph, ou do pastor Ralph Bursman, missionário, um dos que ajudaram a fundar a Igreja Reformada do Brasil. Ele deu um louvor ao livro e também ele dá um testemunho, acho que o artigo é de 2006, em que ele foi participar de uma palestra do Norman Shepard. E ele novamente endossou, disse, não, ali temos um teólogo bíblico, temos um teólogo que está trazendo a doutrina bíblica. Então, esses testemunhos valem também. Com certeza. E uma coisa que o Dr. Faber, por exemplo, ele elogiou Shepard.
ele criticou também alguns pontos que é importante. Não foi como a adoração de um herói. É claro. Mas, ao mesmo tempo, ele elogiou Shepard especificamente por causa da sua doutrina da aliança. E não tocamos muito sobre essa questão, nós falamos um pouco sobre isso, mas com certeza o entendimento da aliança, eu acho que na nossa próximo episódio nós vamos falar sobre o relacionamento entre aliança e eleição. Mas, sim. então, foi isso que foi muito importante no pensamento. E que tem a ver também com a história, especificamente falando sobre a história das nossas igrejas e a história na Holanda, o que aconteceu com Klaus os debates Hilder. com Klaus Hilder, com Holverda, com De Graaf e Não outros. são assuntos novos. Não, exato. Não há nada novo debaixo do sol. E é importante. E também o Shepard, ele falou sobre a sua dívida a esses teólogos das gerações prévias também. Exato. Uma coisa também que é importante enfatizar é quando fala da obediência de Cristo, às vezes Shepard é acusado de negar a importância da obediência de Cristo, mas isso não é verdade. A questão é qual o papel da obediência perfeita de Cristo. Exato. Todos concordam que Cristo obedeceu perfeitamente ao Pai. A questão é qual a função, o que essa obediência faz. Aí Shepard seguiu os padrões continentais. Novamente, não sei bem comentar sobre os padrões de Westminster, mas por que Cristo teve de ser um homem justo? Dia do Senhor 6. Dia do Senhor 6. Exato. Eu tenho aqui Se na minha o frente. catecismo Manda bala. tivesse seguido a teoria da imputação, a resposta seria super clara. Ele tivesse que ser um homem justo, porque além de precisar pagar os pecados, também precisamos de uma justiça positiva. Exato. Essa é a ideia. Mas não diz isso. Ele precisava ser um homem justo, talvez pode ler. Diz, resposta número 16, tem de ser homem verdadeiro, porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Pecado, pague. Tem de ser homem justo, porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos Pagar. outros. Então, Então a justiça dele é, obviamente, fundamental, importantíssima. Mas por essa razão. Ele é o Cordeiro de Deus que Sem tira mancha, o pecado sem mancha, do mundo. sem defeito. Sem mancha, sem defeito. Osso nenhum quebrado. E devemos, Nada. em todos esses debates, devemos nunca esquecer isso. Exato. A beleza Do Cordeiro. É, E a exato. perfeição do Cordeiro. Então, é importante ver isso, porque na sombra da exigência em termos do Cordeiro para o sacrifício, ali nós temos a justiça do Cristo. Porque ele, naquela perfeição, sem mancha, sem ser quebrado, sem ter defeito algum, mostra o porquê Jesus ele já era justo e se manteve justo. Porque ele tinha que ir para a cruz como o justo, para que por meio do seu único sacrifício pudesse assim justificar a muitos. nós somos Amém. justos em Cristo. Em Cristo Jesus. Shepard também defendeu isso. verdade. Uma deturpação triste que diz que Shepard negou a imputação da justiça Não, em Cristo. De modo algum. Somos justos em Cristo. Mas esse debate tem todo a ver com esse primeiro ponto. O homem alcança a vida eterna por seu mérito ou não? ou puramente por causa da graça Isso. e a obra de Cristo. Aí você mencionou, Jim, também as questões pactuais, que são importantes também em relação ao ensino de Shepard. Às vezes ele é acusado de limpar qualquer diferença entre o pacto das obras e da graça. Shepard ensina que Adão teve que obedecer a Deus pela fé. Exato. E isso é um ponto que muitas vezes não é reconhecido. Quando alguém fala do pacto das obras, eles pensam só obras. Mas para obedecer a Deus, por exemplo, para não comer do fruto do conhecimento do bom e do mal,
Adão teve que ter fé, teve que confiar. Deus é bom, seus mandamentos são bons, eu creio que Deus é bom, por isso que eu obedeço. Sim. E justamente a decepção de Satanás foi atacando essa fé de Adão e Eva. Não, Deus é mau, ele não quer que vocês se tornem igual a ele. Encorajando a Minando desconfiança. minando a fé até que finalmente pecaram. Então, a obediência sempre foi pela fé. Então, a fé no pacto das obras, se quiser falar de pacto das obras, o pacto do amor, o pacto da vida, Pacto da criação. da Do pacto favor, da criação, do pacto do favor de Então, Deus. existem muitos termos que teólogos muito antes de Shepard já têm proposto por causa das dificuldades com o pacto das obras. E também, por outro lado, aqui uma consequência muito prática de toda essa discussão. Também no pacto da graça há obrigações. Sim, com obrigação da aliança. Então, isso é uma consequência. Se você crê que Cristo já cumpriu toda a obediência de tal forma que a aliança já está cumprida, então não há necessidade de obedecer. Não há necessidade. Então, alguns chegam a essa conclusão. A obediência de Cristo, as boas obras, são somente questão de gratidão e não de obrigação. Mas aí o que acontece, que talvez podemos falar no próximo podcast, quando eles olham para o Antigo Testamento especialmente, tem maldições da aliança por desobediência. Exato. Tem, tipo, já li de Salmo 103, o amor do Senhor, a fidelidade do Senhor é para todos os que o temem, que obedecem, cumprem seus mandamentos. Então, eles pegam esses textos e tratam como se fossem questões do pacto das obras, que agora não se aplica mais a nós. Então, as maldições da aliança se tornam irrelevantes, a obrigação de obediência se torna irrelevante, se obedecer só gratidão. Mas Deus não nos fala dessa forma, nem no Novo Testamento. Exato. Nós somos chamados e obrigados a uma nova obediência. Uma nova obediência. Isso é bem expressado em diversas partes das Escrituras, replicado em nossas 3 formas de unidade e também bem explicitado em nossa forma de administração de batismo. Então não tem como fugir. Chamado e exigir uma nova obediência. Então, Não toda sei aliança exatamente consiste de duas partes. Sim, promessas promessa e obrigações. Isso. Então não existe como você interpretar, a não ser que você queira ignorar o que explicitamente está nas Escrituras quanto Isso. às condições pactuais. Isso. Isso a gente tem. Há condições pactuais. Você tem que acabar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que você vai ignorar a obrigatoriedade de perseverança? Então, a dificuldade que as pessoas têm, se somente conhecem sola fide, quando eles escutam essas obrigações, eles logo pensam em mérito. Então, aquele que perseverar até o fim, mas agora eu tenho que depender de minhas obras. Não é isso. É que, dia do Senhor 32 diz, o Cristo que nos salva, parafraseando, é o Cristo que nos renova. Então, Deus dá o dom da fé, a própria fé não é de nós, e com a fé Deus dá o dom da perseverança, da renovação. Exato. Mas sempre é aquele que perseverar até o fim será salvo. Exato. Nós vemos condições na Nova Aliança, no Novo Testamento, claramente. Maldições por desobediência, especialmente no livro de Hebreus, mas tipo Cristo, nós falamos isso no outro podcast também, aquele que não produz fruto será cortado. Então, existem condições, e essas condições são cumpridas pelos eleitos de Deus, a quem Deus regenera, Deus renova, Deus dá fé, Deus dá nova vida, e eles cumprem e, de fato, perseverem até o fim. É o caminho da salvação. Caminho da obediência. Gente, o papo está muito bom. Acho que a gente faria uma vigília aqui, mas Andrés tem que dormir, a equipe aí. Exato. A nossa audiência aqui no auditório, a dona Nayeli, a dona Alziene, que aqui estão conosco, e todos aqueles que vão nos acompanhar, precisam de um time para digerir tudo aquilo que a gente está aqui estudando. É muito bom estar com vocês aqui.
estar com toda a nossa audiência. Mais uma vez, uma bênção. É uma bênção. E espero em Deus que no nosso próximo episódio você esteja conosco, nesse nosso papo teológico, nessa nossa conversa teológica. Agradeço a toda a equipe da One Way TV, que está aqui, um auditório lindo em Curitiba, muito bom, qualidade em primeiro lugar. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo encontro nosso aqui nessa conversa teológica.